Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática O Direito como Processo de Adaptação Social. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Para alcançar a realização de seus projetos de vida, individuais, sociais ou de humanidade, o homem tem de atender às exigências de um condicionamento imensurável, submeter-se às leis da natureza e construir o seu mundo cultural. São duas exigências valoradas pelo Criador como requisitos à vida do homem na Terra. Com o vocábulo vida, implicando desenvolvimento de todas as faculdades do ser. O condicionamento imposto ao homem, de forma inexorável, gera múltiplas necessidades por ele atendidas, mediante os processos de adaptação. Graças a esse mecanismo, o homem se torna forte, resistente, apto a enfrentar os rigores da natureza, capaz de viver em sociedade, desfrutar de justiça e segurança, de conquistar, enfim, o seu mundo cultural, por dois processos distintos, interna e externamente, se faz adaptação humana. Aqui dentro desse ponto, nós estaremos discutindo dois aspectos que vão, em outras palavras, serem trazidos aqui pelo próprio autor, que é a relação do direito natural, bem como também as concepções do direito positivo. As duas relações, a base ao qual se faz do direito positivo, a partir de grande parte das relações da existência do direito natural. Assim, esses processos, de certa forma, eles são analisados aqui pelo autor, a partir da sua importância e da sua capacidade de atuar dentro da sociedade, como um aspecto regulador extremamente importante, e as suas referências, que vão, em outras palavras, trazer um comando específico para o comportamento das pessoas na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A relação entre a sociedade e o direito apresenta um duplo sentido de adaptação. De um lado, o ordenamento jurídico é elaborado como um processo de adaptação social e, para isto, deve ajustar-se às condições do meio. De outro, o direito estabelecido cria a necessidade de o povo adaptar o seu comportamento aos novos padrões de convivência. A vida em sociedade pressupõe organização e implica a existência do direito. A sociedade cria o direito no propósito de formular as bases da justiça e segurança. Com esse processo, as ações sociais ganham estabilidade. A vida social torna-se viável. O direito, porém, não é uma força que gera unilateralmente o bem-estar social. Os valores espirituais que apresenta não são isentos do legislador. Por definição, o direito deve ser uma expressão da vontade social e, assim, a legislação deve apenas assimilar os valores positivos que a sociedade estima e vive. Percebam vocês que nós já entramos em uma discussão extremamente importante aqui, que é a relação da necessidade de uma sociedade aderir aos processos relacionados ao direito, compondo-se através de normas sendo elas coercitivas, porém de uma relação importante de organização da sociedade, trazendo, em outras palavras, um propósito de formular a relação, como citado, da justiça, bem como também da sua segurança, através de componentes que se relacionam dentro desses princípios normativos. Vamos então ao nosso próximo slide. Por não ser criado pelo homem, o direito natural que corresponde a uma ordem de justiça
que a própria natureza ensina aos homens pelas vias da experiência e da razão, não pode ser admitido como um processo de adaptação social. O direito positivo, aquele que o Estado impõe à coletividade, é que deve estar adaptado aos princípios fundamentais do direito natural, cristalizados no respeito à vida, à liberdade e aos seus desdobramentos lógicos. Essa indagação, no campo da mera hipótese e especulação, se o direito se apresentaria como um processo de adaptação, caso a natureza humana atingisse o nível da perfeição, impõe-se a resposta negativa. Se reconhecemos que o direito surge em decorrência de uma necessidade humana, de ordem e equilíbrio, desde que desapareça a necessidade, cessará, obviamente, a razão de ser do mecanismo de adaptação. Percebam vocês que nessa discussão apresentada pelo autor, nós temos uma referência que faz com que possamos compreender que esse processo do direito positivo tem sua base em grande parte da composição do direito natural, entendendo que várias questões elas vão se relacionar ao direito natural, trazendo ele para efetivamente a composição, a organização, a discussão e, lógico, uma perspectiva de sua aplicabilidade, que é o direito positivo. Então, em outras palavras, o direito natural ele tem uma referência extremamente importante quando vamos discutir o direito positivo, quando vamos analisar, quando vamos interpretar, quando vamos compreender efetivamente essa característica apresentada da formação do direito positivo, que tem uma base muito forte em grandes traços que se trazem dentro da referência do direito natural. Vamos então ao nosso próximo slide. No processo de adaptação social, o direito atende às necessidades de paz, ordem e bem comum. Levam a sociedade à criação de um organismo responsável pela instrumentalização e regência desses valores. Ao direito é conferida esta importante missão. A sua faixa ontológica localiza-se no mundo da cultura, pois representa elaboração humana. O direito não corresponde às necessidades individuais, mas a uma carência da coletividade. A sua existência exige uma equação social. O homem, que vive fora da sociedade, vive fora do império das leis e não possui direitos nem deveres. Para o homem e que para a sociedade. O homem não constitui um fim, apenas um meio para tornar possível a convivência e o progresso social. Apesar de possuir um substrato axiológico permanente, que reflete a estabilidade da natureza humana, o direito é um engenho à mercê da sociedade e deve ter a sua direção de acordo com os rumos sociais. Nesse caso, a gente dá uma ênfase muito mais forte, principalmente com relação à questão da coletividade. Entendendo que, claro, todas as pessoas no processo da individualidade são representadas pelo direito, mas, ao mesmo tempo, o que prevalece dentro de todo esse composto de normas, leis, regras que se estabelece a partir do pensamento do direito positivo é pensar na coletividade, entendendo que o processo coletivo é um bem social e o processo da individualidade acima do coletivo estaria basicamente contra os princípios da relação de o porquê existir a norma. Se ela é uma norma constituída para o individual, ela não teria o mesmo efeito de uma norma constituída para o coletivo. Portanto, essa relação que se faz na discussão do coletivo, ela realmente prevalece diante de toda essa concepção que nós tratamos da ideia do pensamento e dos valores importantes que se fazem a partir do direito positivo. Vamos então ao nosso próximo slide. As instituições jurídicas são inventos humanos que sofrem variações no tempo e no espaço. Como processo de adaptação social, o direito deve estar sempre se refazendo em face à mobilidade social.
A necessidade de ordem, paz, segurança, justiça, que o direito visa atender, exige procedimentos sempre novos. Se o direito se envelhece, deixa de ser um processo de adaptação, pois passa a não exercer a função para a qual foi criado. Não basta, portanto, o ser do direito na sociedade. É indispensável o ser atuante, o ser atualizado. Os processos de adaptação devem se renovar, pois somente assim o direito será um instrumento eficaz na garantia do equilíbrio e dá esse processo de adaptação externa da sociedade. Compõe-se de normas jurídicas, que são as células do direito, modelos de comportamento social, que fixam limites à liberdade do homem, mediante imposições de condutas. Aqui a gente pode perceber, então, aspectos realmente importantes quando vai se discutir principalmente a característica do direito, que é o direito positivo. A formação do direito e, principalmente nesse ponto, a atualização. Precisamos entender que a nossa sociedade é uma sociedade que ela se estabelece a partir de um processo dinâmico. Consequentemente, ela vai modificando a sua forma de agir, de pensar e principalmente a forma das relações entre as pessoas. A norma, como é um processo regulador dessa sociedade, também tem a necessidade de estar se atualizando, entendendo a cada momento que a sociedade ela passa por mudanças e essas mudanças efetivamente vão trazer reflexos a partir dos princípios e da composição normativa desta sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.